Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, tô gravando rapidinho aqui no sábado para mostrar o que fazer a partir de agora, né? O que que a gente tem que esperar, tá? Então, puxando a FIBA aqui no Bitcoin, vou começar por Bitcoin. Puxando a FIBA do Bitcoin do jeito que eu ensino aqui, né? De um fundo que não foi mitigado em 50% ainda, né? Nós tínhamos essa FIBA aqui ativa, né? E o crash, ele pegou exatamente 50% da FIBA aqui, ó. Eu esperava que a gente ia demorar pelo menos 2 semanas para chegar nesse nível, né? A gente fez isso aqui em 10 minutos. Então, esse crash já teve uma recuperação aqui de pelo menos aqui uns 40% dele, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, né? Uns 40% dele. E como é final de semana, né? A gente pode esperar um movimento lateral, né? Idealmente falando, né, o movimento que a gente gostaria de ver seria uma recuperação desse crash. Eu acredito que tem muita chance da gente voltar nesse nível aqui pré-crash, né, na casa aqui dos 119 mais ou menos, tá? Só que agora isso aqui virou uma resistência, tá? Porque mesmo que não tivesse acontecido esse despejo dessa imensidão, isso aqui com certeza iria ser um topo nessa região, entendeu? Ele iria fazer um fundo, um topo, um fundo. Então essa região ela é uma resistência, né? Mesmo se não tivesse o crash dessa magnitude, ela seria uma resistência. Então, quando chegar aqui, tá? Fiquem atentos aqui nessa região aqui do 119 até 123 mais ou menos, tá? É uma região de possível topo descendente, tá? Por hora, para quem quer pegar algum trade, está mais favorável pegar trade long, né? Aqui numa hora, o volume de compra está meio fraco, né? Tá fazendo fundos descendentes, tá? Então, assim, eu acho que se perder esse fundo aqui, né, de uma hora aqui em 109.800 mais ou menos, tá? E voltar nessa região aqui desse order block, pode possibilitar uma posição long, tá? Então, eu gostaria do movimento assim, ó, aqui e aí um movimento assim, né, e começar a subir lento, tá? Então, eu acho que seria um movimento que faz sentido, tá, no Bitcoin, né? As altcoins que caíram muito, né, que fizeram, teve altcoin que caiu mais de 90%. Essas altcoins fica difícil fazer análise, tá? Então, vamos fazer análise aqui, né, do Bitcoin e dos principais ativos, tá? Se o preço voltar nessa região aqui, tá? No pré-crash, né? Até aí vai ter algumas possibilidades, né? O preço ele pode voltar aqui subindo em canal, beleza, né? Subindo lento. Se ele voltar aqui e rejeitar, assim no movimento mais forte, aí tem muita chance da gente perder esse nível de FIBO, tá? Quando voltar nesse nível de FIBO, pode acontecer um segundo repique, tá? Então tem que ficar esperto porque aqui pode possibilitar posição long de novo. Mas se caso der um segundo repique aqui e começar a dar uma posição long aqui, eu vou querer zerar o risco cedo, tá? Porque quando bate em 0.5 bate de novo, repica, aumenta a chance de num terceiro toque ele perder esse nível de Fibonacci, tá? Então tem que ficar atento em como esse movimento vai desenvolver a partir de agora, né? Se o movimento ele subir aqui, tá? E ele começar a consolidar nesses níveis, né? Aí eu posso talvez ficar mais com um ânimo melhor, que pode perder assim e recuperar para cima, tá? Então a gente tem que ver como que vai se comportar quando chegar lá e se chegar lá, né? Tá bom? Então o ideal é que suba aqui, não em forma de canal, né? Suba assim no movimento mais, como é que eu posso dizer, mais limpo, né? Para long, né? Consolide aqui, capture um pouquinho a liquidez para baixo e rompa para cima. Se subir muito lento em forma de canal, tá? Eu vou achar que vai ter uma possibilidade maior de despejo e retocar essa FIBO 0.5, tá? Então vamos acompanhar isso aí. Total, né? Puxando a FIBO daquele jeito, ele teve um despejo até 0.786, né? Eu tinha até marcado aqui essa região de FIBO na live, né? Então é uma região aqui para fundo, tá? Ele pode
Ó, só que ele já teve uma boa recuperação. Isso que foi difícil, né, cara? Foi tão rápido que não deu tempo de fazer recuperação. E agora a gente está praticamente, se eu puxar a fibra aqui, ó, em 50%. Tá vendo como as coisas funcionam? Então, o que aconteceu? Eu vou apagar aqui para ficar mais nítido, né? Teve o crash, tá? Teve o crash aqui. Vamos pegar aqui no fundo do último candle, né, até o fundo do crash. Aqui é a zona de 50%. Então ele foi muito rápido, em 10 minutos ele caiu aqui e em menos de 10 minutos ele recuperou 50% e agora está aqui. Então isso é muito normal. Quando tem um crash, voltar ao nível de 50% é o normal. Por quê? A galera está indecisa, né? Então não sabe se vai recuperar tudo, não sabe se vai cair para baixo. Então ele recupera 50% e fica aqui lateralizando, buscando liquidez. Aqui é terrível de operar, tá? Terrível. Porque ele vai ficar fazendo assim, ó. Aí pega um stopzinho do fundo, aí pega um stopzinho do topo, tá? E fica assim até o mercado se decidir, né? Idealmente, assim, ele, para pensar em long ou short, ele tem que sair dessa faixa de 50%, né? Para pensar em long, talvez, né? Como eu falei ali em Bitcoin, tem que cair um pouquinho mais, perder fundo, aí você pensa em long, tá? Romper o topo, fecha a posição, né? Aliás, pode fechar ali 70%, ajusta o stop, né, no lucro e vai ficar arriscando assim, né? Mas mesma coisa do Bitcoin, se ele voltar a esses níveis aqui, né, é resistência, tá? Até 0.786, né, em Bitcoin você pode usar essa mesma fibra que eu não coloquei no vídeo, mas pode usar. 0.786 também é um nível para ficar de olho, tá? Para topo. Então acima de 0.786 até top fishing eu considero aqui zona de urso, né? Uma zona perigosa, tá? E se ele cair aqui nessa região aqui, 382 para baixo, zona de touro. Então acho que a gente pode brincar assim, né? Para pensar por hora, tá? Até as coisas tomarem rumo, né? Então, o que pode acontecer também, que eu não abordei em Bitcoin, mas pode acontecer, né? É um padrão de equilíbrio, né? Recuperação, despejo, volta lá, recuperação e vai até o mercado se decidir. Também são possibilidades que podem acontecer, tá? Ó, Ethereum caiu até o nível da live também nesse order block de 50%, tá? Teve uma recuperação, ele já fez pavio para cima e para baixo. Ó, esse candle de uma hora eu não tinha visto, hein, ó. Pá, tá vendo? Então, ó, já aconteceu o que eu achava, ó, né? Caiu até o order block de 50%, tá? Teve um repique, recuperou o movimento, cravou nos níveis pré-crash e já devolveu. Então, né, seria um movimento que está acontecendo assim, ó, tá? Se ele voltar a subir aqui, pessoal, né, aí é legal, viu? Porque seria mais um teste nessa região, né? Mas vamos ver se ele volta a subir, né? Então aqui pode ser que a gente esteja aqui num padrão de equilíbrio mesmo. Vamos ver. Só quero pegar aqui, colocar de uma hora. Quero ver uma coisa. Nível pré-crash. Deixa eu subir um pouquinho a fila. Deixa eu ver. Ele está um pouquinho abaixo de 50%, viu? Então aqui, ó, vou apagar esse order block de 50% para ficar fácil, tá? Ethereum pode dar posição long, tá? Aqui, ó. Bem aqui. Pode puxar aqui ó, e colocar um alarme nessa região aqui, ó. 3.690 mais ou menos, tá? Aqui tem um order block dos 5 minutos. Então, se caso acontecer, né, pode ser que ele suba sem tocar, mas se tocar aqui, ó, tá? Se tocar aqui, possibilita uma posição long, tá? E já tem que fazer take, né, nessa região aqui, ó, tá? Vou puxar aqui, ó. Eita, cacete. Já tem que fazer take aqui, ó. Zerar o risco em 3.985, mais ou menos, tá? 3.980, né? Já tem que zerar o risco, já tem que vender 70% aqui pelo menos, tá? E mesma coisa que daí Bitcoin total, daí deixar rolar, né? Solana tocou no principal suporte da tendência de alta, tá? E eu, sinceramente, eu não acho que esse suporte é
tão forte, tá? Que um suporte assim que eu posso dizer que vai sustentar uma tendência de alta é o que eu acho em Solana, né? Mesmo sem o crash. Imagina que tivesse chego aqui lento, tá? Marquei aqui que pode dar um repique. Então, pensando em trade futuros, isso aqui é uma região de repique, tá? Mas Solana tem um contexto macro muito ruim, que até postei uma análise aqui, né? Então, eu acredito fortemente que Solana tem essa região aqui como resistência, tá? Na casa aqui dos 214 a 226, mais ou menos, tá? Que se chegar lá, pode formar um topo, né? Nessa região. E pode romper essa trendline, né? Rompendo essa trendline, pessoal, aí fica muito feio Solana. Aí os pontos de interesse de Solana é nessa região aqui dos 115, né? 108 ou até mais baixo, aqui na região de 82, 65, tá? Porque esse canal aqui não formou ainda, tá? Mas tem alta chance de formar esse canal descendente, né? Alta chance de formar. Então, o que tá evitando a formação desse canal descendente que eu estou antecipando é esse canal ascendente, tá? Então, não pode perder esse canal ascendente. Porque se perdeu esse canal ascendente, vai entender que essa região aqui foi um topo descendente dessa região. Isso aqui realmente foi o choque. Então, topo, fundo descendente. Isso aqui, né? Topo descendente em relação a esse. Então, fundo descendente em relação a esse. Boss, entendeu? Então tem muita chance disso acontecer, tá? E aí vai buscar liquidez lá para baixo, né? Então, pessoal, acho que é isso aí, tá? Que a gente tem que acompanhar. Essas altcoins que caíram muito, teve Cava, nossa, caiu muito, Atom, um monte, né? Caiu assim mais de 90%. Essas aí, espero uma recuperação de 50% e aí tem que deixar decidir, né? Tá? As que estão abaixo de 50% da recuperação, tenta se posicionar em long, se tiver alguma captura de liquidez de longados, né? Porque ele está fazendo assim, topinho e fundinho numa hora, né? Assim, espera gerar uma zoninha de liquidez, né? Capturar para baixo, aí entra numa posição long, tá? E isso que tem que estar, né, digamos assim, abaixo de 50% do range, né? Do flush, né? Porque daí ele pode recuperar até 50% mais ou menos, né? Então tem que caçar aí o que está acontecendo, tá? Mas é isso, pessoal, tá? Eu acho que a gente vai saber mesmo o que está acontecendo no mercado, assim, para médio prazo, quando recuperar o crash, né? Quando chegar próximo aqui do crash, tá? Para saber se vai retomar para cima, se vai rejeitar, né? Deixa eu ver o que mais que tem que falar. Será que o bear market acabou, o bull market acabou, né? Então, assim, será que o bull market acabou? O ruim é que a gente só vai saber depois, entendeu? Quando a gente saber assim, acabou o bear market, o bull market, já vai ser um pouquinho tarde, né? Já vai ter caído bastante o preço, né? Então o que tem que segurar é a tendência do mensal, né? Então a gente não pode fazer um choque no tempo gráfico mensal para afirmar que acabou a tendência de alta. Então o fundo do mensal ele está aqui, ó, tá bem longe, tá vendo? Tá na casa 73, né? Então agora isso aqui pode dar interpretação do início de uma correção no tempo gráfico mensal, tá? Puxamos a fibra do fundo do mensal até o topo, né? Vamos marcar 0.5, que está aqui um pouquinho mais para baixo ainda, na casa de 100 mil, né? 0.786 é um ponto interessantíssimo, está na casa de 85, mais ou menos, tá? E pode ainda, né, fazer isso aqui, um movimento assim ainda, entendeu? Pode, então a gente tem que ficar de olho, né? Perdendo o fundo no mensal, tá? Aí as coisas ficam bem feias, né? Porque se perder o fundo no mensal aqui, o possível repique vai ser um topo descendente em relação a esse, né? E aí a gente pode ter certeza que o bull market acabou, entendeu? Então acho que é isso aí, tá? Vamos acompanhar aí, vou atualizando vocês. Obrigado, bom final de semana.